Olá a todos e todas, nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso quadro intitulado Momento com Especialista, da nossa segunda jornada Entomopet, Entomologia aplicada à produção agrícola. E no vídeo de hoje a gente tem o pesquisador Fabrício Fagundes Pereira. Ele é pós-doutor em controle biológico de insetos com parasitoides pela Universidade Federal de Viçosa e professor associado 3 na Universidade Federal de Grande Dourados. Além disso, é bolsista de produtividade em pesquisa CNPq nível 1D, mais um grande nome contribuindo com o nosso evento. Fabrício, a palavra é sua. Olá, meu nome é Fabrício Fagundes Pereira, sou professor na Universidade Federal da Grande Dourados, e aqui nós trabalhamos com controle biológico de insetos, com parasitoides especialmente, em eucalipto, em cana e em soja, né? Hoje eu vou falar para vocês sobre o manejo biológico integrativo da broca da cana-de-açúcar. Eu gostaria de agradecer o convite ao PET Agronomia da UFC, especialmente a Beatriz, também ao professor Patrick, amigo de longa data, e que me convidaram para participar desse evento. Então, vamos falar hoje sobre esse inseto que preocupa os produtores de cana-de-açúcar no Brasil, especialmente no Centro-Sul e no Nordeste. Vou fazer uma breve reflexão sobre a necessidade dos biológicos. Em seguida, falo um pouco sobre a broca da cana, seus danos, o monitoramento, né, e o uso de parasitoide de ovos, de larvas, de pulpas, né, e o manejo biológico integrativo, sistêmico e contínuo. Existe uma gama de insetos que ocorrem em plantios comerciais de cana-de-açúcar. Nós temos a broca da cana-de-açúcar, a Diatreia sacaralis, temos o complexo de cigarrinhas, especialmente a Marranarva fimbriolata e a Marranarva posticata. Nós temos a broca grande, Equinlicus, o Sphenophoros, né? Nós temos os cupins, algumas espécies de cupins, de formigas, né? Uma cochonilha, mas nessa apresentação, nessa discussão, eu vou enfatizar a broca da cana-de-açúcar. Antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que tanto nos preocupa, né? Que nós praticamente nos afastamos do mundo natural, né, e começamos a cultivar nosso próprio alimento, e a partir daí a gente passa a competir com os insetos por alimento, espaço e abrigo, né? E à medida que a população cresce, né, existe aí a produção industrial, o progresso tecnológico, né, e começa a surgir os problemas, né, devido justamente à aceleração do crescimento econômico, né, e nessa balança também surge a consciência ambiental, né, chamando a atenção de que nós temos que nos preocupar com o que nós estamos fazendo com o planeta que funciona como um organismo vivo. Então,
esse intenso consumo tem causado agora, nesse momento, nós passamos por uma crise de sustentabilidade. Embora os líderes ignoram essa realidade, né, nós temos aí a preocupação e alguns pontos relacionados a novas tecnologias vêm surgindo e grupos surgem para chamar a atenção e termos um reposicionamento das tecnologias, do uso intenso dos recursos naturais. Então, começamos aí a produzir em espaços menores, né, preocupando com a manutenção da biodiversidade, com o manejo biológico do solo e da paisagem, né, nos preocupando com a resiliência dos sistemas, né, que eles suportem o uso ao longo do tempo, né, tendo o pressuposto que o planeta é um organismo vivo. Ou seja, não temos mais saída. Criamos esse problema e não existe vida humana sem harmonia no sistema do qual ela depende. Então, novas leituras da realidade caminham para essa transformação. E num primeiro momento, parece que essas escolhas por novas tecnologias menos agressivas, mais resilientes, mais inteligentes, mais suaves, né? Essa questão, mas que na essência já aponta que a humanidade se preocupa com esse reposicionamento, esse reconhecimento que o planeta é um organismo vivo e nós fazemos parte dele, né? E aí surge o controle biológico integrativo, o controle biológico sistêmico, né? Que cresce 20% ao ano, né? Surge agora o Programa Nacional de Bioinsumos, né? Que tem sido aí uma chave para a agricultura moderna, de baixo impacto ambiental, né? E nós vamos falar um pouco hoje, né, sobre o controle biológico integrativo da broca da cana-de-açúcar. É um inseto que consegue se reproduzir com muita facilidade, né, com muita rapidez, e os seus ovos ficam ali, tem uma proteção, vamos dizer assim, que temos hoje parasitoides de ovos, especialmente o Trichogramma galloi, consegue colocar os seus ovos dentro desses ovos. E depois de 3 dias, esses ovos escurecem, e após 10 dias, ele emerge desses ovos. Ou seja, nós temos aí o amigo oculto do agricultor, né? Depois de 10 dias, essa microvespa de 0,25 milímetros, né, consegue parasitar vários ovos e é um regulador biológico desse inseto, né? Mas aquelas lagartas, aqueles ovos que porventura não foram parasitados, né, que naturalmente é a maioria, né, dali eclode as lagartas, que passam por diversos tamanhos. No início, ela raspa a folha,
né? Nós chamamos de broquinha, e o nome popular, broquinha do palmito, e é muito rápido essa fase. Depois ela entra no colmo, e por ali passa por diversos tamanhos, né? Passa para a fase de pulpa, essa pulpa fica próximo desse orifício de saída, justamente para facilitar a emergência dos adultos, né? Então, como consequência, nós temos, logo no início do plantio, nós corremos o risco do coração morto. Depois, à medida que a cana se desenvolve, nós temos o enraizamento aéreo, nós temos essa questão do sintoma de podridão, né, devido ao orifício causado por essa lagarta. Ali você tem a presença de fungos, como o coletótrico, que causa aí essa perda, né, como consequência da qualidade do açúcar, do álcool e do peso da cana. Então, cerca de 1% de intensidade de infestação da cana-de-açúcar em talhões, você tem uma perca aí depois de 0,25% de açúcar, 0,20% de álcool, 0,77% de peso, e isso causa um prejuízo expressivo. Nós temos diversas espécies de diatreia, né? Mas nós vamos dar destaque aqui para Diatreia sacaralis, tá? E a Diatreia impersonatella. E recentemente a Flávia Pinella passou a se chamar aí Diatreia impersonatella, que ocorre no Nordeste, né? A diatreia ocorre em todo o Brasil, a Diatreia sacaralis, e aqui no Mato Grosso do Sul ela é predominante, pelo menos que nós conhecemos, ainda não tem o registro da Diatreia impersonatella no Mato Grosso do Sul, mas é frequente a sua presença no Nordeste, né? E a Diatreia sacaralis também. Então, o fato é que elas têm biologia, comportamento semelhantes, mas a Diatreia sacaralis, ela tem esse potencial biótico maior, justamente por estar adaptada aí ao Brasil inteiro. Então, o ponto crucial que eu chamo a atenção é a radiografia do agroecossistema, é o monitoramento preciso que nós temos que fazer, justamente para acertar o time de controle, principalmente quando se fala de controle biológico, né? Para você utilizar um parasitóide de ovo, o ciclo é muito rápido, né? Às vezes a fase de ovo dura ali 3 a 4 dias, e se a infestação aumenta em uma sexta-feira, na segunda-feira você já não tem como mais utilizar esse parasitóide de ovo no momento que ele deveria. Então, esse monitoramento preciso, né, dos adultos, normalmente, o pessoal coloca fêmeas virgens no interior de armadilhas, né, justamente para a atração dos machos, né, porque nós não temos ainda o feromônio da broca da cana-de-açúcar. É muito provável que nos próximos meses ele deva estar saindo, pelo que eu tenho ouvido falar, mas por enquanto se utiliza a pulpa da broca da cana-de-açúcar. Então, para isso, se coloca essas pulpas no interior dessa armadilha, né? As fêmeas, então tem que tomar um cuidado para fazer a sexagem dessas fêmeas, né? Porque
senão depois você pode subestimar a quantidade de machos no interior da armadilha, né? Normalmente, 10 machos por uma armadilha é o nível de controle, né, capturados. Então, é um cuidado que nós temos que ter também de colocar, às vezes, 2 armadilhas no mesmo local, justamente para, se alguma cair devido ao vento ou algo semelhante, você não subestimar a quantidade de insetos no talhão, né? Então, normalmente se coloca aí uma armadilha, um ponto desse a cada 50 hectares, eventualmente se coloca até 20 hectares, né? Segundo aí o doutor Alexandre de Seno Pinto, que é um especialista no assunto. Bom, nós temos aí também o levantamento de lagartas, né? Seja em ponto fixo, onde você observa 1.500 lagartas maiores que 1,5 cm por hectare, ou então levantamento de lagartas hora homem, onde se observa 15 lagartas por hora homem, né? O tolerável aí é 1% de intensidade de infestação, né? No passado, nós tínhamos aí de 10% a 20%, e isso foi mudando ao longo das últimas décadas, justamente com o avanço das tecnologias de controle biológico voltadas para a cana-de-açúcar, né? Então é interessante nós termos um mapa de risco, ou seja, um levantamento das áreas, justamente um histórico dessa área, para nós ficarmos mais atentos, né? Áreas que no ano anterior teve 3% de intensidade de infestação, já é um motivo para você ficar mais atento em relação nesse sentido. Então, se faz aí a amostragem da broca da cana-de-açúcar, né, em 6 pontos de 2 metros por hectare, né, onde se observa a presença de lagartas de diferentes tamanhos, né? De uma maneira mais usual, dependendo do espaçamento, esse espaçamento aí de 1,5, você tem, em média, 66 metros aí num hectare, né? Vezes 100 metros, você tem aproximadamente 1 hectare, contando em metros lineares, 6.666 metros lineares, né? Então, se você pega 6 pontos ao acaso, vezes 2 metros, você tem 12 metros lineares. Você consegue fazer uma regra de 3, né? Então, a cada 12 metros lineares, você encontrar 4 lagartas, né? Quantas lagartas você encontraria em 1 hectare com base nesse espaçamento, né? Aí você consegue fazer uma estimativa do número de lagartas e, a partir daí, estimar o número, por exemplo, ideal de adultos de cotésia a serem liberados. É muito importante ficar atento ao número de gerações de diarreia, que ocorre aí, em média, de 4 por ano. E aí você observar, né, que o pico maior começa lá em dezembro, né, novembro, dezembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, é importante entrar nesse momento, né, para que você tenha algum residual aí do biológico, ou até mesmo seja dos fisiológicos, né? As situações em que você tem que lançar mão também do controle químico, né? E nesse caso, se for necessário, né, recomenda-se utilizar, obviamente, produtos seletivos, né? Mas
a cultura da cana-de-açúcar, ela consegue abranger o biológico em todas as suas fases, né? E basicamente, com esse avanço, com todas as suas pragas, em todas as suas pragas, nós podemos utilizar os biológicos, né? Então, nós temos registrado para a cana-de-açúcar o Trichogramma galloi, que é um parasitoide de ovos, né? Nós temos várias espécies de trichograma, né, com uma ampla distribuição geográfica, parasitando lepidópteros aí nas culturas de importância econômica no Brasil, mas o Trichogramma galloi tem esse ovipositor adaptado para parasitar o ovo da cana-de-açúcar, da broca da cana-de-açúcar, que tem esse córeo mais espesso, tem essa proteção, vamos dizer assim, né? Então, no Ministério da Agricultura, né, a Coopert, por exemplo, tem registro para o uso do Trichogramma galloi, né? E lá tem a recomendação de aproximadamente 200 mil parasitoides por hectare, em 4 aplicações, né? Falando que essas aplicações devem ser utilizadas em pelo menos 25 pontos e com intervalo de 7 dias, né? Hoje nós temos a questão dos drones que facilitam essa dispersão do parasitoide na área com preço menor, né? Hoje cerca de 6 a 12 reais é o custo da aplicação com drone por hectare, né? Então, esse inseto é importante porque esse inseto entomófago, porque ele atinge o alvo, né? Porque ele impede que ecloda a lagarta que vai causar a injúria, que vai causar o problema. Então, ele já é uma espécie de preventivo, né? Então, nós temos a disponibilidade, tem diversas empresas hoje comercializando o Trichogramma galloi e já é uma realidade no Brasil. Então, ele é registrado para Diarrhea saccharalis em culturas com sua ocorrência, né? Então, se você tiver diarreia no milho, por exemplo, né, no arroz, por exemplo, você pode utilizar o Trichogramma galloi, porque ele é registrado para diarreia nas culturas com sua ocorrência. Bom, o Trichogramma galloi, ele é indicado, então, sempre que você capturar, né, mais do que 10 machos por armadilha. Segundo o Dr. Alexandre, em seus trabalhos, ele já recomenda não 200 mil, mas 150 mil parasitoides por hectare, né? Ou seja, ele verificou que isso já foi suficiente para reduzir a intensidade de infestação consideravelmente, né? Utilizando aí uma média de 3 liberações de 50 mil pulpas ou adultos desse parasitoide por hectare, né? Em alguns trabalhos, né, ou na literatura tradicional relacionada a esse tema, nós verificamos sempre que recomenda-se que se liberem nos momentos mais frescos do dia, no início da manhã, ou no início, no final da tarde, início da noite, né? Mas muitas vezes a logística, né, dos produtores dificulta isso, né? O doutor Alexandre, ele cita que você pode fazer essa liberação em qualquer horário que não compromete a eficiência. E também que a eficiência é semelhante a se fazer uma liberação aérea e uma liberação terrestre. Obviamente que a gente deve se preocupar aí com a questão da predação dos ovos, né? Quando se faz a liberação
via aérea, né? No entanto, sempre se coloca um pouco mais para evitar, para já considerar essa predação. Então, essa dose de 3 liberações de 50 mil é o recomendado, né? E também, outra questão que eu tenho observado aí é fazer essa liberação também para evitar lá o coração morto, né? É uma dica do Ceni Pinto, justamente no início do plantio, para você evitar também problemas com coração morto, né? Ah, mas o que nós podemos complementar, né? Você não conseguiu pegar a fase de ovo, né? Nós podemos fazer essa dobradinha diatreia da Cotésia flavips e do Trichogramma galloi para controle da diatreia saccharis, né? Isso tem sido utilizado com frequência e o registro que tem no Ministério da Agricultura é de 6 mil parasitoides por hectare, né, após esse levantamento prévio da broca da cana, e aí, em média, de 20% a 30% de parasitismo, né? 15 dias depois, se faz a amostragem, se coleta as lagartas, para observar o índice de parasitismo, fica em torno aí de 20% a 30%, né? É notório que o uso dos drones, né, dos veículos aéreos não tripuláveis, cresceu ultimamente. Isso facilitou muito a liberação de parasitoides, né, especialmente aí na cana-de-açúcar, e o uso também de cápsulas biodegradáveis, né, para evitar a predação, para facilitar a liberação, também foi um avanço muito importante nesse sentido, porque aí você tem uma maior dispersão dos parasitoides na área e aumenta essa eficiência de parasitivos sem dúvida nenhuma. E outra questão é também fazer essa amostragem, um ponto por hectare, logo na entrada, né, justamente para você determinar essa quantidade essa dose, né, ela pode mudar, em função do seu nível de infestação. Então, 1.500 lagartas grandes por hectare, né? A gente tem aí os diferentes números de instres, mas usualmente no campo, né, a equipe de campo, o mipeiro lá, o pragueiro, ele fala lagartas pequenas, médias e grandes, né? Então, com essa quantidade estimada, você utiliza 6 mil vespinhas por hectare, né? Então, até 3 mil lagartas grandes ou você começa a colocar 2 vespas para cada lagarta acima de 3 mil lagartos por hectare. Então, no mínimo, em 8 pontos, para ficar bem distribuído, né? Então, isso para se for uma liberação terrestre ou aérea. E controle biológico, pessoal, é contínuo, é ao longo do tempo. Você não é como um controle com um inseticida sintético, que às vezes é imediato, né, na maioria dos casos. Quer dizer, então você tem que melhorar aquele sistema, você tem que melhorar o complexo de metodologias que você usa para controle. E isso, sem dúvida nenhuma, que começa lá no solo, né? Na melhoria do seu solo, no cuidado ao utilizar herbicidas, né? No rearranjo desse sistema, né? Dessa paisagem, desse agroecossistema, justamente para que essa planta ela esteja mais resistente,
né, capaz de se defender contra os insetos os insetos herbívoros de maneira geral. Então, a partir do momento que se faz um monitoramento mais acertado, que se utiliza o que é necessário e na quantidade certa. Até parasitoide, pessoal, se passar da quantidade ideal, né, já começa a haver uma competição intraespecífica, né? Então, os parasitoides, eles conseguem marcar por meio de feromônios, né? Eles conseguem marcar os ovos parasitados. Então, se houver uma pressão, uma quantidade maior do que o necessário, começa a haver um superparasitismo. Então, nós percebemos que o controle biológico, ele é contínuo, é ao longo do tempo que você vai perceber o resultado, porque você também vai, né, inoculando os parasitoides na área, e aí você percebe nitidamente que, com os anos, o equilíbrio populacional do inseto vai diminuindo. É obviamente que sempre o inseto herbívoro ele tem um potencial biótico de crescimento, de resistência ao ambiente maior, né, de se reproduzir. Ele tem um ciclo maior e o parasitoide, o inimigo natural, ele tem um ciclo normalmente menor e ele está ali para acompanhar. Então, você às vezes precisa de acertar o time e colocando as quantidades no momento certo e, obviamente, considerando o preço. Então, um monitoramento melhor, você consegue reduzir a quantidade de, por exemplo, de liberações de parasitoides por área, se você acertar o time. Então, o metarrísio é um fungo, né, Anisópen, é um fungo utilizado lá para controle biológico da cigarrinha da cana, né, das raízes e da folha, e como um efeito adicional, ele também causa mortalidade de ovos, aí tanto na parte de baixo da folha, de cima, né, abaxial, e em média aí você tem também a mortalidade de ovos, que é um efeito adicional. E uma novidade que eu trago para vocês, aqui do nosso laboratório de controle biológico de insetos, que tem um convênio com a Sistêmica Covê, que é a empresa de controle biológico incubada aqui na UFGD, é justamente o registro do Tricóspilus diatrei, né, que é um parasitoide de pupa, né, o seu próprio nome já diz, né, Tricóspilus diatrei. Então, se você tem um parasitoide de ovo, você tem um parasitoide de larva, no caso da cotésia, se você tem um parasitoide de pupa, né, então aí começa a associar, né, esses agentes de controle biológico para cada um no seu momento, na fase certa, juntar forças para diminuir a população da broca da cana. Então, depois de vários trabalhos publicados, né, inclusive em conjunto também com o professor Dr. Patrick, nós temos aí uma estimativa, né, cerca de 7% das lagartas conseguem passar para a fase de pupa. Então, ao fazer a amostragem do número de lagartas, você pode fazer uma estimativa do número de pupas na área, né? É um ponto de partida. Então, a partir do momento que se estimar 60 pupas de diatreia por hectare, né, nossa sugestão, nosso ponto de partida, baseada nos trabalhos de laboratório semicampo e campo, é de 5.000 tricóspilos em 16 pontos por hectare. Agora, se você faz uma amostragem, encontra
uma estimativa de 61 a 120 pulpas de diatreia por hectare, aí você já dobra o número de fêmeas de diatreia distribuída em 16 pontos por hectare. Mas se a situação já tiver mais avançada, né, e encontrar 120 pulpas de diatreia por hectare, uma sugestão é de 40 mil fêmeas adultas de diatreia distribuídas em 32 pontos por hectare. Em média, pessoal, de uma pulpa de diatreia saccharis, né, uma fêmea dessa consegue colocar 120 descendentes por pulpa. Né? Aqui, quando a gente coloca para multiplicar, nós utilizamos 5 fêmeas por pulpa e conseguimos aí 350 a 400 indivíduos por pulpa, sem perder a sua qualidade. Né? Então, já temos essa tecnologia de produção do Trichospilus diatreia em laboratório, parasita de 90 a 100% das pulpas que nós disponibilizamos para eles, né? No campo fica em torno de 25% de parasitismo. Ah, Fabrício, mas 25% não é pouco, é o peso do parasitoide. Cada um tem seu peso, né? Você tem o peso da resistência da planta, né? A resistência fisiológica, a resistência morfológica. Depois tem o peso de outros inimigos naturais, né? De fungos, bactérias, né? Por exemplo, de predadores, o peso dos efeitos climáticos da radiação solar, da temperatura, da umidade relativa do ar, do vento, né? De outros parasitoides que possam também estar presentes na área, como as moscas, né? Tem moscas parasitoides da família Tachinidae. Então, tudo isso somado para conseguir diminuir a população aí da broca da cana-de-açúcar. Então, nós temos aí também, né, a especificação de referência aí foi 49, e aí nós temos a portaria aí de 4 de julho de 2021, né, foi recente agora, nós conseguimos o primeiro registro do parasitoide de pulpa aqui no nosso laboratório, juntamente com a sistêmica Covey. E também, na sequência, o Tetrascus Howard, que é outro parasitoide de pulpa. Coletamos esse parasitoide aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourados, em 2010, né? E desde então, nós percebemos que ele parasitava lagarta, ele é preferencialmente de pulpa, né? Fizemos esse teste de preferência, né, juntamente com Augusto Rodrigues, e aí com o professor Jorge, a professora Christian, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, justamente com a diatreia em Pessonatella, e percebemos que ele é preferencialmente de pulpa, mas que na ausência da pulpa consegue parasitar as lagartas, né? Então, fizemos alguns trabalhos em laboratório, semicampo e campo, nessa questão, né, de capacidade de dispersão, de sua distribuição nas áreas, né, e a tecnologia de produção, né, a previsão de sua ocorrência baseada nas exigências térmicas, e conseguimos verificar que, com a estimativa de 60 pulpas de diatreia saccharis por hectare, se utiliza aí também 6 mil indivíduos de tetráticos em 16 pontos por hectare. Né? Quando se encontra mais de 60 pulpas, né, até 120 pulpas, nós temos 15 mil fêmeas adultas de tetráticos distribuídas em 16 pontos por hectare. E a partir daí, 60 mil fêmeas é o ponto de partida distribuído em 32 pontos por hectare, né? Trabalho do Barbosa, nosso orientando aí, determinou justamente 102 pontos por hectare,
mas a gente foi aprimorando isso aí, e também não é impossível hoje com o uso de drones. Então, quanto mais distribuído o parasitoide dentro da área, maior, melhor a sua eficiência. O que nós temos a atentar é com a quantidade de parasitoides liberados e no momento certo e de acordo também com a fase fenológica da cultura. Então, este registro sai aí, tem a grata satisfação de dizer para vocês que sai em breve. Tanto tricósplos como tetráticos também registramos para Tirinteina arnóbia, que é a lagarta parda do eucalipto. Bom, o Tetrascus howard, ele, quando nós coletamos inicialmente, nós oferecemos, eu coletei de pulpas, mas não sabia se ele tinha parasitado a lagarta. Nós sabemos que tem parasitóide de ovo, que emerge do ovo, ou parasita o ovo e emerge na larva, ou parasita a larva e emerge na pulpa, ou parasita a pulpa e emerge da pulpa. Né? E, em adição, os parasitoides propriamente de larva, de pulpa, de adulto e de ovo. Então, nós oferecemos ovos, larvas, pulpas e adultos, e ele preferencialmente parasitou pulpas, mas também parasitou e emergiu de larvas, principalmente de quarto, quinto insta, matou muitas larvas de segundo insta, na ista para diarreia Saccharomyces como Personatella, e até adultos, né, ele conseguiu parasitar. Em campo isso é muito difícil, mas em laboratório a gente conseguiu perceber isso. Então, isso permite evidenciar que esse parasitoide tem uma grande capacidade de regular a fisiologia hospedeira e permanecer no campo, mesmo na ausência da pupa, né, que é a sua fase preferida para parasitar. Então, nós temos aí o trabalho do Augusto Rodrigues, publicado agora em 2021, né, junto com a equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que mostra aí justamente a preferência, né, do tetráticos por pulpas, mas também parasitando lagartas da Diatreia flavipenella, hoje chamada de Diatreia personatella. Isso em condições de semicampo. Também fizemos aí a Camila Rossoni, outra orientada, e colaboradores, né, fez a compatibilidade de Bovéria e de Metarrísio com palmísticos, que é outro parasitoide de pulpa, com tetráticos e com tricósplos. Então, verificou também que a exposição de fêmeas de tetráticos à Bovéria, na verdade, de fêmeas dos parasitoides como um todo, né? A Bovéria e Metarrísio não comprometeu o parasitismo em emergência, né, em pulpas de Diatreia saccharalis, né, e que influenciaram muito pouco, né, numericamente, não estatisticamente, na emergência, duração de ciclo de vida e demais características biológicas desses parasitoides. Então, né, esse fungo, que é um sucesso para controle da cigarrinha da cana-de-açúcar, ele é compatível com os parasitoides de pulpa, né? Obviamente, né, eu sempre falo que não vai fazer uma aplicação no mesmo dia, né? Tem que respeitar aí um período entre uma aplicação mesmo dentro dos biológicos. Então, ela também fez esse trabalho em condições de campo e observou aí 26%, né, de parasitismo, mesmo sobre o efeito de Bovéria e de Metarrísio em relação ao tricósplos, mostrando aí que esse parasitoide consegue parasitar, encontrar e se desenvolver em pulpas de Diatreia e também, da mesma forma, o tetráticos. Então, nós temos aí um conjunto são aliados aí para diminuir a população da broca da cana-de-açúcar, né? Você tem o tricograma galóide nos ovos, juntamente com a Cotésia flavips, né, na larva. Você tem o tetráticos, preferencialmente de pulpa,
mas que tem essa dobradinha aí, pupa, larva, que temos muito que investigar ainda, né? É inegável a capacidade, a eficiência da cotésia, ela é superior no sentido de conseguir encontrar e parasitar as larvas quando você compara com tetrásticos. No entanto, cada um tem sua peculiaridade, né? Tetrásticos vive muito tempo, né? Nós temos aí informações de trabalhos nossos dele vivendo até 80 dias em condições de laboratório, em 30 dias em condições de campo. Então, é um parasitoide que é utilizado em outros países, né? Que tem essa capacidade, essa plasticidade, vamos dizer assim, que vem somar. E, obviamente, que tem aí, e aí tem os fungos que exercem esse efeito adicional aí com os macrobiológicos, né? Então, de maneira geral, eu queria falar para vocês que o manejo integrativo e contínuo e sistêmico é fundamental. Não é apenas com controle, não é o controle biológico que é a solução de todos os nossos problemas, mas ele é a base, ele está interligado, né? E começa com cuidado especial com o solo. Hoje nós temos os problemas de nematóides na cana-de-açúcar e perfeitamente você tem aí o bacillus, né? E o tricoderma, que melhora que as condições do solo e que, consequentemente, você tem uma planta mais potente, vamos dizer assim, né? Tem várias vertentes do uso do bacillus, especialmente os subtilis e de tricoderma, né? Para combate dos nematóides, e esse cuidado especial com o solo, né? Hoje tem a questão das plantas resistentes, tem a tecnologia, a planta, a cana-BT surgindo aí, né? Que também, com certeza, vai somar para diminuir as populações da broca, não vai substituir. Hoje você está vendo problemas de resistência aí de soja, por exemplo, BT a Spodoptera, ao complexo Spodoptera. Então, tem que ter esse cuidado, essa harmonia, se preocupar com esse redesenho do agroecossistema, né? Que você não tenha uma espécie só, né? Que você tenha várias espécies, que se faça determinados consórcios, que se preocupe com a época também de plantio, com a adubação, né? Em todos os sentidos, com adubação verde, né? Hoje nós já temos aí crescendo, né, a cana orgânica, as áreas com cana orgânica, né? Na utilização dos agentes de controle biológico, o cuidado com a liberação, com a tecnologia de aplicação, né? Com a qualidade desse material que está sendo comercializado, né? Como que ele chega, não deixar ele exposto ao sol, cuidado do laboratório ao uso, né? Esse cuidado no campo nós temos que ter. Então, a questão de ficar atento às condições climáticas, né? Essa é uma situação que diminui, muitas vezes, né, o uso dos bioinsumos, principalmente os fungos entomopatogênicos. Você precisa do Bacillus thuringiensis, que você precisa desse momento ideal para o seu uso. Nós temos que ter uma ação sistêmica, regional. O inseto não respeita a cerca. Então, você tem que fazer um mapa de risco das áreas e tentar padronizar essa metodologia de amostragem, esse momento
de lançar mão das tecnologias de controle, justamente porque está tudo interligado, né? O sistema está interligado. Não podemos esquecer da umidade relativa do ar, né? Do equilíbrio de outros organismos, os insetos, né? Não ocorre só a broca da cana-de-açúcar. Concomitantemente, você tem o complexo de cigarrinhas, você tem os esfenóforos, você tem o migdólus, né? Os cupins, as formigas, cochonilhas. Então, a broca grande, no caso aí do Nordeste em especial, tecnilicos. Então, às vezes você tem controle biológico para uma espécie, mas não tem para outra, ou aquele momento não está adequado, né? Embora a cana, ela abrange aí, você começa no solo, né? E vai até na, no corte da cana, na colheita, com o biológico, cada dia mais crescendo. A questão da produção on-farm, né? Temos que ter um cuidado enorme com a qualidade do que está sendo produzido, né? É muito difícil identificar as espécies de tricograma, o cuidado com a mistura dessas espécies, da mesma forma o cuidado na produção dos microbiológicos, mas as empresas têm crescendo, está crescendo, nós temos um avanço enorme na massa crítica formada em controle biológico, né? E isso colabora também para a disponibilidade, para a disseminação dos biológicos aqui no Brasil, que tem condições especiais, né? Esse clima tropical super interessante para nossas culturas, tanto que hoje nós estamos na frente na questão das grandes culturas, né, em uso de controle biológico. Então, e tem crescido. A questão da competição intra e interespecífica, né? Um parasitoide, ele não é um predador, né? Ele não é um inseticida sintético de choque, né? Existe essa competição com outras espécies também, e isso deve ser ser considerado. Outra questão é o acompanhamento pós-liberação, pós-venda, né? Não podemos fazer da mesma forma que ocorre no comércio atual com outras tecnologias de controle. Nós temos que acompanhar, né? Nós temos que ir na área, fazer a liberação, fazer a avaliação da eficiência, acompanhar esse produtor, porque o controle biológico ele exige esse conhecimento, esse refino, para que ele tenha eficiência ao longo do tempo. E não podemos deixar de dizer que, né, concomitantemente, você tem inseticidas sendo utilizados para controle de outros insetos, os fungicidas, né? Então, esse time de uso, esse cuidado na tecnologia da aplicação para você não misturar esses inseticidas, fungicidas, né, com aqueles que você está utilizando, no caso, os biológicos, né, no campo, né? Às vezes a logística é muito difícil você ter o equipamento próprio para, por exemplo, um uso de fungo. Mas esse cuidado é fundamental para que você tenha um sucesso no cultivo da cana-de-açúcar e obtenha aí grande produtividade. Então, para finalizar, eu falo para vocês que não existe vida humana sem harmonia no sistema do qual ela depende, né? E que o controle biológico, os bioinsumos, é a chave para uma agricultura moderna, de baixo impacto e de baixo impacto ambiental. E ele faz parte de todo esse sistema do qual nós estamos inseridos.
Acho que era isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre o manejo biológico sistêmico da broca da cana-de-açúcar. Queria fazer esse merchan aqui do segundo encontro de entomologia e conservação da biodiversidade, que vai acontecer aqui de 18 a 22 de outubro, né? Hoje nós temos essa possibilidade de participação do online, já temos mais de 800 inscritos. Entrem lá, nós temos uma programação muito interessante, podem enviar resumos, trabalhos e assistir às palestras, minicursos, né? Que é um evento do nosso programa de pós-graduação em entomologia e conservação da biodiversidade. Então, sem dúvida nenhuma, que a maior riqueza do homem é a sua completude. Né? Quanto mais nós estudamos, mais nós verificamos que sabemos pouco. Então, queria agradecer aí, do fundo do coração, ao meu grupo de pesquisa de controle biológico de insetos da UFGD, né? Em especial também à Sistêmica Couvet, né? Ao Carlos, que é o nosso estudante, nosso pós-doc, diretor-presidente da Sistêmica Couvet, né? Ao nosso grupo do Lecobiol, né? De pesquisa, CAP-CNPq, a Reflore, que é uma associação de produtores que tem um apoio fundamental para o registro desses produtos e para a validação dessa tecnologia em suas áreas, e ao CNPq, que clama por atenção. Muito obrigado.